Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, nas cartas. 1 Coríntios 10, 13. Na minha Bíblia, na tradução que eu estou, NVT, vai dizer assim: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ali está escrito, até acabou, meu filho. Cadê? Volta aí, mãe. Diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. João, não precisa abrir não, eu vou abrir, eu leio, e você medita aí, seguindo o telão. Pastor César já leu, 16 de João, versículo de número 33, na minha tradução também está assim, na tradução NVT. Eu lhe falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. Amém, igreja? Pega na mão do seu irmão aí. Diga: perda temos. Com cara de profeta, diga: perda temos. Mas superar é necessário. Diga: perda temos, mas superar é necessário. Amém, igreja? Sentem, por favor. Amada igreja do Senhor Jesus, a gente vai lendo a Bíblia e vai querendo falar tanta coisa, vai achando que cada dia mais que a gente lê, cada dia mais que a gente medita, cada dia mais que a gente aprende do Senhor, a vontade é de continuar nele aprendendo. A verdade é que sempre vai ser assim, para quem gosta, para quem ama a palavra de Deus. Você vai entender que em todo tempo é gostoso, é prazeroso, é delicioso. Entender que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que para nós está preparada e será revelada por Deus em breve. Eu estava conversando com Deus hoje à tarde, conversei com Deus um pouco pela manhã, e Deus me levou lá na vida de José, e essa palavra em Coríntios, essa palavra em João, me remete muito ao que José viveu. E eu olhei para mim na tarde de hoje, eu disse: Vanusa, deixa eu te dizer uma coisa. A própria Bíblia diz: quem nos separará do amor de Cristo? O que me afasta de Deus? O que me tira de Deus? As aflições, a fome, a nudez, a perseguição. E a gente está vendo que tudo isso tem afastado as pessoas de superarem, de conseguirem. Mas em tudo Deus, Ele quer que eu e você não desista. Ele quer que eu e você continue superando. Quando Deus falou para mim na tarde de hoje, dizendo: olha, pode perder. A vida é de perdas. A vida é de perdas. Mas tem pessoas que elas só querem ganhar. E tem pessoas que elas são tão obcecadas por ganhar, que elas não entendem o valor, muitas vezes, de também ter que perder. E às vezes, para eu ganhar, eu preciso perder. Parecia que Jesus nunca mais ia voltar. Parecia que nunca mais os discípulos o veriam. Parecia que nunca mais eles novamente teria
a presença do Pai, a presença do Filho, de uma maneira que eles entendessem que a cruz precisa existir. É necessário existir a cruz. É por isso que o próprio Jesus vai dizer, olha, que cada um que quer segui-lo, servi-lo, cada um pegue a sua cruz e anda, venha. Então eu quero dizer uma coisa, que você pode ter perdas, eu posso ter perdas, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, na noite de hoje, que a cruz, a morte de Jesus, há uma palavra que você só vai entender se você souber em sua vida o valor da superação, de eu me levantar, de eu me erguer, de eu me posicionar, de eu ter certeza que aquele que superou morte de cruz, ele disse para mim que eu aqui teria dores, angústia, pavores, que dentro de todo um quadro de vida aqui nessa terra, eu teria lutas, frustrações, decepções, mas em tudo eu tenho que superar, porque eu estou em Cristo Jesus. Um dia, andando pelas terras de Canaã, estando na terra de Canaã, a Bíblia vai dizer que lá tem um homem chamado Jacó, e este homem tem filhos, e um deles, Neidinha, é o mais diferenciado de todos. A minha Bíblia está escrito que Jacó, ele amou mais a José. Ele teve mais amor a José. Dizem por aí que mãe, que pai não tem suas preferências. Eu não acho assim. Né, Raul? Eu acho que tem suas preferências. E aí eu olhei para Jacó hoje, eu disse, Jacó, vem cá. Tu amou tanto a José. O sentar na mesa fez José, depois de noite longa, contar seus sonhos. Depois de noite longas e contar seus sonhos, assentado na mesa, fez a ira dos irmãos de José se despertar, a ponto de o odiarem, a ponto de ciumarem, a ponto de o venderem, a ponto de José ser entregue como escravo na casa de Potifar, a ponto de uma mulher vadia olhar para José e desejar. Mas você vai ver que desde os sonhos, desde o contar dos sonhos, José tem uma força de superação. Porque se José aguentou um poço fundo, sem água, em olhar de baixo para cima e saber que ele estava sendo vendido pelos irmãos, era por causa da diferença, era por causa dos sonhos que ele agora estava, era por causa do amor de Deus, era por causa do amor de Jacó. Olhei para José na tarde de hoje e disse, não era para você superar, porque José é o titulado hoje menininho mimado. Ele era o filho amado, ele era o filho cotado, ele era o filho protegido. Um dia José vai contar a respeito de um dos seus sonhos, aonde o sonho está mostrando que ele vai governar. Olhei para Jacó e disse, você entendeu? Você entendeu a escolha de Deus para com seu filho? Ele vai perguntar, mas você está dizendo que eu e a sua mãe vai se prostrar diante a você?
Olhei para José e disse: você não respondeu nada. Você disse: mas foi um sonho. Olhei para José estando num poço fundo. Olhei para Judá. Olhei para Rubens. E eu disse: não foi por causa da túnica. Não foi por causa da diferença das cores da túnica. Foi simplesmente pela diferença. Só que na cadeia José está sem a túnica, ô Jéssica. Mas ele não está sem a presença. O que não entendia é que desde a mesa, contando o sonho, o que fazia José superar a ira, os ciúmes dos irmãos, não era o amor de Jacó para com ele, era Deus com ele. O que tem que fazer você superar, o que tem que fazer você se levantar, o que tem que fazer você se erguer, o que tem que fazer você tomar atitude de olhar para você e entender: eu posso perder amigos, eu posso perder familiares, eu posso perder o emprego, eu posso perder ao redor de mim portas, eu só tenho que continuar com aquele que me ajuda a superar, que me ajuda a vencer, que me ajuda a erguer, e este estar aqui na noite de hoje. Na época em que Deus me tomou na quinta-feira para falar com Paulo, lembro como hoje, eu trazia um sofrimento que ninguém sabia. A minha igreja sabia. A minha igreja sabia. Casei com um homem prostituto, que levava a Bíblia na mão. Um homem preste a se consagrado a evangelista. Um homem que pregava como ninguém. Mas um homem que tinha a prostituição nata. Um homem que vivia de Bíblia na mão, traindo. E este homem fez 3 filhos na rua, e eu dentro de casa sem nenhum. Este homem me fez sentar como vocês durante 4 anos na rua Caiapônia com meu pastor Ciro, aonde a mulher que sentava era uma que passeou na minha cama. Aonde esta mulher que sentava e que eu chegava na igreja e dizia: paz do Senhor, era filha de alguém que eu amo até hoje. Esse homem que estava do meu lado, que quando eu viajava para a obra e eu lhe perguntava: eu posso ir? Eu tenho a sua bênção? Porque ele já não queria mais viajar. Ele já não queria mais estar. Sabe por que eu lembro desse dia que Deus falou da pastora Máuria? Porque eu não estava falando dela. E eu questionei a Deus. Eu disse: eu tenho 15 dias sem tomar banho. Eu estou em depressão. A dor que corrói a minha alma. O diabo grita na minha mente dizendo: tira a vida, se mata. As pessoas ligam para mim e tu diz: é para orar, e eu tenho que orar. As pessoas batem na minha porta, e quando eu digo eu não vou atender, Deus, tu diz para mim: ai de você. Eu disse: é assim que tu me ama? Sem saber onde esse marido está. 5 dias que saiu de casa. Eu sem parente dentro de Goiânia. Todo mundo na Bahia, mas a minha família não sabia o que eu estava passando. Meu pastor Ciro sabia o que eu estava passando. E foi um pai para mim dentro dessa cidade.
a pastora Marta. Trabalhava com ela na 17A. E naquele dia eu vou me ajoelhar e fazer um propósito com Deus. Da 3 da manhã às 6 horas, às 18 horas do outro dia. Enquanto eu estou buscando a Deus e dizendo o que é que eu faço, eu separo, eu peço divórcio, eu faço o quê? Deus mostrava a Máuria, eu lembro como hoje, arriada no chão deitada, e o Senhor olhou para mim e disse: para de chorar. Tem alguém que está pior do que você. Quando eu abri os meus olhos, o Senhor disse: grita por ela, porque a morte quer a levar. E eu não vou deixar. Grita por ela, porque eu estou pegando ela agora. Ela é baraçorecamandarácia. Quando Deus na tarde de hoje mandou eu contar meu testemunho, eu disse: mas por onde que eu conto? Eu quero ler a Bíblia, eu quero pregar o que eu estudei. Deus disse: não, é para você dizer que é tempo de levantar, é tempo de entender que eu sou Deus para ajudar, é tempo de entender que eu estou à procura daqueles que verdadeiramente entregam a sua vida a mim e acredita que eu faço, porque eu ainda não estou chegando. Sabe por quê, pastor César? Deus ainda não desceu hoje por causa da sua vida. Sabe por que Deus ainda não desceu? Por causa da sua história. Enquanto tudo isso Ele está dizendo: as aflições vão existir, as lutas vão continuar acontecendo. Ele está dizendo: as dores você vai sentir, as depressões estão soltas, as opressões querem abraçar, mas Ele está dizendo: a ordem é para que, como José, ainda aprisionado, continue com a minha presença, ainda que zombado, continue com a minha presença, ainda tentado, continue com a minha presença, ainda que chocateado, continue com a minha presença. Tudo que Deus quer é que você continue nele. E o motivo de José vencer, superando toda a ira dos irmãos, foi o que me trouxe aqui. Porque naquela quinta-feira que eu estive aqui, eu levantei e eu tinha uma consulta marcada. E o Senhor me deu uma ordem, que eu fosse para a consulta e que eu voltasse para o meu quarto. Era às 9 horas da manhã, pastor César, quando eu saí, Máuria, para um psiquiatra, um psicólogo. E eu sentei na frente daquele homem que é amigo meu hoje. E eu disse: eu tenho uma amiga que está passando um vale. Era eu mesma. A superação tem suas fases. Para você chegar à superação tem as suas dores. Para você chegar à superação tem as suas lutas. Para você chegar à superação tem as inflamações da mente, tem as inflamações dos pensamentos. Você já viu alguém falar sobre inflamações do pensamento? É aquilo que entranha na na sua mente e não quer deixar você pensar em outra coisa a não ser a do que é baia. A derrota. Enquanto isso, Deus está dizendo: eu não vejo como você vê, eu venci o mundo. Você precisa entender que no meio desta aflição, no meio desta angústia, eu venci. Sabe por que não está escrito lá você vencerá também, como muitos estão dizendo por aí? Porque nem todo mundo consegue vencer a superação, ou superar vencendo. Então naquele dia eu vou para o psicólogo, psiquiatra, e aí eu vou conversar a história que é minha, o que estou vivendo.
Sou eu que tenho 15 dias sem tomar banho. Sou eu que tenho 15 dias fazendo banho de asseio. Sou eu que tenho 15 dias prostrada em cima de um tapete cheio de almofadas, aonde alguém que morou comigo 20 anos vem me cutucar e dizer: come alguma coisa, pelo amor de Deus. E eu dizia: tudo que eu quero é morrer. E a palavra vencer soava no meu ouvido. Naquela quinta eu saio e eu vou chegar até o amigo, e ele vai olhar para mim, abraçar, dizer: que bom que você está aqui. Eu vou sentar e eu vou começar a contar como se fosse a sua história, mas era eu que estava vivendo. Era a missionária Vanusa. Era a mulher que pregava, que Deus curava. Era a mulher que naquela noite Deus ia manifestar a glória. Mas era eu que precisava. Mas naquela manhã de quinta, aquele homem Letícia vai conversar comigo. E ele vai começar a fazer receita. E ele vai dizer: compra esses remedinhos aqui. Mas uma coisa me chamou a atenção naquela manhã, quando ele disse: esse dá satisfação na alma, esse ajuda a sorrir. Eu disse: como sorrir? Mas tem remédio para sorrir, que ajuda a gente a sorrir? Tem. Eu disse: o cão vai tomar ele. Porque eu não vou tomar não. Ele disse: como? Ele foi para a porta, fechou a porta. Eu disse: tem 15 dias que eu saio de casa não. Eu estou sem tomar banho. Tem 15 dias que eu não suporto mais a dor que está na minha alma. Tem 15 dias que eu corro de mim mesma, e a única coisa que eu peço é para Deus me levar. Tem 15 dias que eu apresento a minha vida para Deus e digo: para mim não tem sentido. Abre o chão e me engole. Mas faz hoje 15 dias que Deus me deu um sonho, e Ele disse para mim que por causa da minha vida e da minha dor, Ele levantará muitos. Fiz uma oração, Patrícia. Eu disse: nunca mais você vai me ver aqui para eu ser atendida. Nunca mais. Você vai me procurar e você vai entender que Jesus me deu oportunidade para eu enxergar no meio de toda essa aflição uma porta aberta, e eu vou passar por ela. Naquela manhã eu disse: você pode abrir a porta para mim? E ele disse: posso. Ele abriu a porta, Máurea. Ele abriu a porta, Raudinei. Naquela manhã, pastor César, ó igreja de Deus, aquele homem abriu a porta. Era só um símbolo, era só um exemplo. Mas quando ele abriu a porta, moço, eu disse: Deus, eu vou passar dentro de ti, e quando eu estiver passando, me agarra aí. Deus, alabaia, ceia. Você precisa superar agora essa dor. Você precisa superar agora esta maldição. Você precisa superar agora esta guerra, esta luta que quer te fazer escravo e não vencedor. As aflições queriam fazer isso com José. Deus tinha um governo para o homem. O diabo conta a história do que ele quer com José através dos irmãos de José. O diabo disse: você vai amarrar, você vai vender, e ele vai para a casa do homem grande ser escravo. Deus disse: ele vai para lá. Eu vou permitir que ele seja vendido. Ele vai para lá. Eu vou permitir que ele seja tentado. Ele vai para lá. Eu vou permitir que ele chegue na prisão. Ele vai para lá. Eu vou permitir que no meio da dor ele interprete o sonho. Ele vai para lá. Eu vou permitir que no meio desse sonho 2 anos ele seja esquecido. Ele vai para lá. Depois de 2 anos esquecido, eu agora vou entrar na cena diferente. Eu vou mexer com o grande. Eu vou mexer com o que pode. Eu vou mexer com aquele que é para ser mexido, para derramar a minha glória e fazer cumprir a minha palavra.
Não importa onde decabar a Súria, não importa onde Deus está mexendo agora, fique em pé, por favor, fique em pé. Não importa aonde Deus está beliscando na noite de hoje, não importa aonde Ele vem beliscando há tempos, não importa aonde Satanás, ele vem tentando contra a tua vida há muitos anos. O que importa é que chegou a hora de Deus, e a hora de Deus chegou para fazer você vencer. Então Ele vai dar um sonho para Faraó. Mas aí tem o copeiro que já está ao lado do rei, dando vinho. Dando vinho. E aí ele vai ver o rei desesperado. E no contar do sonho ele vai dizer: rei, calma aí. Vem cá, moço. Fica aqui, por favor. Ele vai dizer: calma aí. Tem alguém, porque quando eu estava na prisão, estava eu e o padeiro. E todos nós na mesma noite tivemos um sonho. Mas na mesma noite, amanhecendo aquela noite, quem estava na prisão tinha a presença. Você está com a menina no ventre? Você está com a menina no ventre? Uma menina, Neide. Cadê Neide? Eu perguntei para Neide. Neide falou que era um menino. Vem cá, fica aqui. Eu olhei para você e Deus mandava eu orar pela menina. Você só tem essa? Você tem outra menina? Eu perguntei para Neide. Cadê Neide, gente? Neide falou: é 2 meninos. Eu falei: não acredito. Mas o que é que eu estou vendo? Mas aí Deus faz eu perguntar por quê. Cadê Neide, gente? Chama a Neide lá, Jéssicazinha. Porque Deus mostrou no seu ventre para mim uma menina. Por isso que eu lhe perguntei se era uma menina. E você não tem 2 meninos, você tem 2 meninas agora. E aí sabe o que aconteceu? José vai sair da prisão. Superou. Superação. Você é evangelista? Não. Você é presbítero? Não. Você é diácono? Não. Espiritualmente falando, você não subiu degraus aos olhos dos homens. Você estava sentado ali desde a hora em que eu cheguei. Você veio aqui, deu um celular para a Máuria. E Deus falou para mim: diga para ele que ele é meu professor. Tu és um professor. Eu via patentes de um lado e de outro em você. E o Senhor dizia para mim: diga para ele que na dificuldade daquilo que eu o chamei para ser, eu não abri mão e não abrirei mão de fazê-lo ser. Deus está dizendo que você, querendo ou não, fugindo ou encostando, o que vai prevalecer é o que Ele, Deus, chamou você para ser. Você pode ter doutorado, mas diante do... Neide, a menina tem a filha, a mulher no ventre, mulher. E ela tem 2 filhas, Neide. Eu perguntei a você. Não, gatinha, era a que estava sentada, gatinha. Não foi você não, amiga. Foi a que estava sentada. Falei: aquela menina ali sentada, Neide. Ela tem uma filha, mulher, ela está grávida de mulher, ela não, de menino. Fica aí que a gente vai orar. Coloca a sua criança, por favor, no chão. Abra as suas mãos. Eu quero convidar você, moço, de cabelo branco aí. Vem cá, vem cá. Coloca aqui, pastor César. Olha na mão deste homem aqui. Abra a sua mão.
Volto a te dizer, você pode ser doutor. Mas tu és professor também. Não fuja mais. Você está entendendo, moço? A palavra que eu vou te usar é não fuja mais daquilo que Deus tem na Pacabaracebe, Camandaracia, na obra dele com você. Você está entendendo? Deus conhece teu caráter, Ele conhece tuas fraquezas. Cadê tua esposa? Cadê ela? Cadê ela? Fica aqui ao lado do seu marido. Jéssica, você vai dar um abraço em alguém aqui para mim. Tá bom, minha filha? Tem uma mulher que está com os brincos grandes. Você vai vir aqui que Jéssica vai abraçar você. Sai do seu lugar agora superando. Sai do seu lugar superando. No dia em que o médico abriu a porta e eu passei dentro de Jesus, eu disse, me segura que eu não quero sair. Dá um abraço nela direito, Jéssica. E se você nunca orou por ela, ore. Você deixa essa criança aí, por favor, embaixo. Porque você vai ter que abraçar seu marido. Você vai precisar abraçar seu marido. Você sabe o que é história de frustração? Você sabe o que é uma história de frustração? Você sabe que o teu inimigo fez tudo para frustrar você? Você sabe disso? Você sabe disso, não sabe? Olha para mim e responde. Você sabe que todo o caminho tomado, ele queria reganhar uma porta e te fazer deitar como um perca. Você está me entendendo? Ela é baraçore camandaia. Você sabe que todo o percorrer de um caminho, o inimigo queria no casamento fazer cancelado. O que Deus fez, como fez nessa festa, eu declaro aberta. E uma das coisas que ele queria cancelar era a chamada do seu genro. Ela é baraçaia. Uma das coisas que Satanás, durante o período em que eu olhava para você, Deus dizia, diga para ele que há um ministério. Podem olhar e não dar nada. Podem olhar e não ver nada. Podem olhar e não chegar a coisa nenhuma. Isso não é problema meu. Isso é problema de Deus. Abraça ele de frente. E aí eu vou te fazer uma pergunta, macho. Olha para mim. Você aceita o ministério? Você aceita a chamada? Então aperta a tua mulher. Porque uma coisa estrondosa e nova, para assustar através do ensinamento, ensinador, Deus vai mover, Ele vai fazer arder, Ele vai levantar uma fogueira dentro de você. Você vai se assustar, alabaraçorecandarábia, porque em meio às superações de perdas que ia acontecer, o Senhor blindou, o Senhor selou, o Senhor repreendeu e jogou por terra. Uma história de finalização e de aliança quebrada. Uma história de final de uma aliança despedaçada por causa de um chamado que parece que não vai sair da mesa, mas que já está no papel. A Bíblia vai dizer para mim e para você: toca no ventre dessa menina, porque Deus falou que era uma menina. Vem, Letícia.
Porque você sabe o que é milagre. E Deus vai cumprir o milagre. Deus vai agir com o milagre. Manifestar o milagre. Toca nela. Porque foi Deus quem deu. Estava acontecendo as apresentações. Eu vi uma menina arrastando entre uma cadeira e outra. E foi por isso que eu perguntei a Neide. O Senhor disse: coloquei no ventre dela Misté. Eu vi a mão do Senhor, menina, na sua barriga, segurando esta menina que está aí dentro da sua barriga. Tu vais contar um testemunho. Vai superando. Porque em meio às ventanias, o Senhor te fez mãe de filhas. E Ele não vai parar de trabalhar segundo a vontade e o querer dEle. Pega na mão do seu irmão. A Bíblia vai dizer para nós, pastor, o que Deus disse para os discípulos ensinando. No mundo tereis aflições. Há um ano atrás, em 3 meses mais ou menos, mais uma cova era para fechar. Há um ano, 3 meses mais ou menos atrás, era para a cova permanecer aberta e te engolir. Jesus tirou o Senhor da cova. Eu via o nome na frente do seu marido quando ele me abraçou. Ressuscitou. Ressuscitou. Tu ressuscitou. Tu cultuou a Ele como ação de graça. Eu quero que os obreiros saiam aí, por favor. Rodeia o pastor César aqui agora. Porque eu tenho uma história de superação. Onde depois de passar por um psicólogo, um psiquiatra, há tempos atrás, eu estive nesse mesmo altar pregando sem ninguém saber da minha dor. Sem ninguém saber do que eu atravessei naquele dia. E sem saber aonde estava Máuria, Deus entrou no meio do mato. Cumpriu o que prometeu, agarrando ela. Fendo camando quebaraceminaça, fazendo ela superar uma depressão de tantos anos. E eu só 15 dias. Só 15 dias. E o motivo das dores era traição. O motivo das dores era porque, como uma mulher que nunca sonhou em ter filho, mas que até profecia ouve para ter filho, mas eu dizia: eu não presto para ser mãe, eu quero só pregar, só deixa eu pregar. E Deus cumpriu isso na minha vida. Mas naquele dia, Máuria, eu estava abandonada. Naquele dia, pastor César, a pessoa que eu fui casada sozinha me deixou sozinha. Acabou com outro casamento. E em meio a uma dor, eu saí por aquela porta ali. Marinha, uma moça que eu não vi aqui ainda, baixinha, me abraçou naquela quinta. E ela me abraçou e ela disse: Deus lhe ama tanto. O amor de Deus é tão grande para com a sua vida. Eu chamo ela de Marinha. Eu não sei se é Marinha. É uma pequenininha. Isaurina. É ela aí. E ela disse: o amor de Deus é tão grande. E aquela pequena passou a mão no meu rosto.
o pastor César. E ela disse: Deus vai fazer tudo novo na sua vida. Eu fui embora. Eu fiquei 10 anos sozinha. Aquele rapaz ali, eu namorei com ele em 96, 27 anos atrás. Vamos fazer 5 anos de casados. Uma nova história Deus contou para a minha vida. Assim como José superou em etapas, eu supero fechando ciclos em etapas. E esse testemunho de vida, eu não sabia por onde que eu ia começar a contar, que começou numa noite aqui há tempos atrás, e que eu não conhecia a história depois do que Deus falou com o Paulo César. É para eu entender, é para você saber que é um Deus que não deve nada para ninguém, e que em meio às perdas, se você entender o levantar e superar, você vai louvar, glorificar, exaltar, bendizer e continuar dizendo para Deus: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, porque tem coisa nova chegando, tem algo acontecendo. Eu quero que os obreiros rodeiem o pastor César. Ela é baraçou, menegaia, sébia, arabacassuri camandarácia. Porque como sobrevivente, eu quero que todas as pessoas que estão com problema em rins, sai do seu lugar, porque eu vou terminar, já acabou meu tempo. Você que está sentindo problema nos rins, tem pessoas aqui, porque Deus falou comigo isso. Tem pessoas aqui sofrendo ataques terríveis nos seus rins. Ela bacamando quebaracebe. E uma das áreas que afetaria Máurea, o pastor César, grandemente, seria os rins dele. O inimigo tentou paralisar os rins. O inimigo achou que este homem ia estar naquela máquina, porque Deus falou comigo hoje à tarde. E eu quero que você imponha as mãos aí nele agora. Elebacaçorecandarábia. Porque Deus está nesta noite mais uma vez tocando na coluna, tocando nos rins desse homem, e tocando aí. Vocês oram, porque Deus vai tocando em rins aí também, e o Senhor vai fazendo você superar enfermidades quais você achou que não podia. Você sabe o que é ansiedade, Jéssica? Ela tem pegado você? E para que essa ansiedade, Jéssica? Você vai abraçar Jéssica ou Letícia? Você não sabe que Deus é o controle, mulher? Você não sabe, Jéssica, que aquele que começou uma boa obra, ele é fiel para cumprir, para terminar. Eu remato quebaia, rebacaçore calabá. Eu repreendo em nome de Jesus agora toda inveja, toda palavra contrária, todo desejo diabólico de pessoas contra a sua vida. Cabaia, sorecanderébia. Eu peço para Deus que vá ao encontro da tua porta agora, labaia, sé, e que Ele te guarde a entrada e na saída, andermente, que me cala sorequébia, e que Ele te pegue, te tome pela tua mão direita, porque é Ele quem te sustenta. Ela baia sorementre fai, ela é bacaia soreca mandaragaia seminai. Toda a opressão, Jéssica,
nós repreendemos agora. Toca na sua filha Neide. Vamos orar. Quinta-feira vem. A minha participação nesse culto começa hoje, termina quinta. Eu vou terminar essa ministração quinta. E estando com sua arca em casa, você vai aprender a superar, mesmo tendo a presença de Deus em você, os obstáculos que se levantam para você perder. E quando mesmo com a arca na sua casa, moço grande, os obstáculos se levantar, ô moço gigante, você vai dizer para ele os obstáculos que você não é Golias não, que você é Davi, porque há um Deus de Davi na sua história. Deus sabe de onde te arrancou, Ele sabe de onde te tirou, Ele sabe da luta travada que tu tens enfrentado, Ele sabe da guerra de Satanás. Sobe aqui, porque o pastor César vai te dar um abraço de pai. Satanás está brigando, ele está irado, ele não quer te deixar em pé. Tudo que ele quer é que você tombe, mas quem tombou não levantou, mas porque Deus quem o derrubou, e a você a quem Deus libertou, demônio não vai tombar, Satanás não vai conseguir. É bantória, erebiante rebaraçai, calabaraçúria. Meu Deus, eu tenho que terminar. Feche os olhos, por favor. Vai me dar até 8h20, eu preciso sair. Coloca a mão aí no teus rins. Coloca a mão na camando do cabaias. Há mães aqui que vai alegrar. Deus está salvando filhos. Há mães aqui que vai dar testemunho de superação. Deus está dizendo, mãe, acalma. Deus está dizendo, mãe, acalma. Ei, moça, a senhora de blusa preta lá atrás, dos cabelos curtinhos, levanta as tuas mãos assim. Você, moça, que olhou para trás agora, do cabelo Chanel, levanta as duas. É Deus pegando na tua mão e dizendo, não temas. É Deus pegando na tua mão e dizendo, eu estou no controle. É Deus pegando na tua mão e dizendo, acalma. É Deus pegando na tua mão e dizendo, sou eu quem faço. O Jorge não está aqui, né? Mas você vai ligar para ele. Vai dizer para ele pegar as duas mãos dele e colocar na região de área pélvica da sua nora. Eu não estou falando de gravidez. Eu estou falando de uma inflamação que Deus está aí por dentro, destruindo. Porque enquanto fala eu vejo raízes. Ela é bacassé. E tudo do inimigo era para fazer dela uma menina cancerosa. Era para que houvesse um câncer. O Senhor Deus está pegando aonde se posiciona o útero, chamado colo do útero. O Senhor Deus está se posicionando a mão na direção de onde centraliza os ovários, porque toda a guerra do adversário é do estômago. Derrebacassé, camandarácia, elebaraçúria, onde fica centralizado. Deus diz para ele, Mendebia Sébia, por as mãos, ele está repreendendo enfermidade em todo
esta área. E Ele está arrancando de lá raiz. Ela é bordamanto, rebare a ceia. Para a glória de Deus. Ela é barassura e entrefácia. Fecha os teus olhos que eu vou orar. Essas aflições que Paulo deixou escrito, e a igreja de Corintos veio a entender que por mais aflições que estivesse, por mais lutas que passassem, não se esquecessem da mão de Deus sobre eles. Porque Deus não dá nada além das nossas forças. Deus não dá nada além do que eu e você suporta. Pois a Bíblia diz para mim e para você que muitas são as aflições do justo. Mas o salmista disse que de todas elas o Senhor, Ele vem e me livra, Ele te livra. Em meio a toda aflição, José vai superar. Você precisa entender que você não precisa acabar com a vida de ninguém. Você não precisa acabar com a sua própria vida. Você não precisa dar final à sua história. Deus está curando na noite de hoje aqui. O Senhor está repreendendo enfermidades no sangue. Na noite de hoje, o Senhor não vai deixar você perder seu rim. Ele não vai deixar você perder o teu rim. Ela é barácia. Senhor, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela superação que o Senhor ainda continua nos levando a entender, a estar no lugar de crer, no lugar de obedecer. Todas as lutas que aqui nessa terra a gente atravessa, ainda que com perdas, é para aprendermos a superar em Deus, com Deus, com a presença de Deus, para a glória e honra dele. No nome de Jesus. Vem quinta, eu te espero aqui. Amém. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.